Olá pessoal, vamos dar uma pausa nas aulas de matemática e vamos ver aqui o resultado de uma empresa muito bacana, empresa Energias do Brasil, que tem por código ENBR3. O resultado que saiu ontem foi razoavelmente bom e estou colocando aqui porque tem algumas pessoas que acompanham o canal e que são acionistas dessa empresa. O fato relevante que ela publicou ontem, no dia 28/8, a respeito dos dividendos. Então, só para a gente ficar mais atualizado, eu estava fazendo uma leiturazinha aqui e caso alguém perceba alguma coisa diferente do que eu percebi ou queira acrescentar, pode colocar nos comentários. As diretrizes que a empresa aprovou e que vem praticando com relação aos dividendos é que o Estatuto Social da companhia prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido das deduções e crescimento previsto no artigo 202, incisos 1, 2 e 3, da Lei das Sociedades por Ações, deverá ser distribuído como dividendo obrigatório. Ou seja, em outras palavras, a empresa ela tem por obrigação distribuir 25% dos lucros. Então, o fato relevante publicado ontem trouxe essa informação a mais, dizendo que, observado o disposto acima e nos demais itens desta companhia, a presente tem por objetivo formalizar a intenção da administração da companhia de propor, a partir da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, inclusive a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, respeitando o maior entre os seguintes valores. Então, houve uma mudançazinha da seguinte forma. Ele colocou 3 critérios aqui e que vai ser observado o maior. Então, quais são os critérios? O primeiro é o que já está em valor, que a companhia ela vai distribuir 25% do lucro líquido, como vem fazendo há algum tempo. Mas também ela pode distribuir 50% do lucro líquido ajustado. Então, 25% do lucro líquido ou 50% do lucro líquido ajustado, ou ainda R$ 1 por ação. O que isso significa? É que eles vão avaliar o resultado que for maior, como está falando aqui, ou 25% do lucro líquido, ou 50% do lucro líquido ajustado, ou R$ 1 por ação. Um desses 3 fatores aqui a empresa se compromete a pagar. Então, no mínimo, pelo que eu entendi aqui, no mínimo o acionista vai receber R$ 1 por ação, né? Porque vai ser o maior. Se esse der maior do que R$ 1 por ação, ótimo. Do mesmo jeito, se esse der maior do que R$ 1 por ação, ótimo. Então, de qualquer maneira, o mínimo que o acionista vai receber é R$ 1 por ação. Aí, fazendo as contas aqui, a gente percebe o seguinte, observando o valor de fechamento da data de ontem. Então, observando o preço de fechamento de ontem, que foi 28/8/2020, que foi R$ 17,60, a gente pode garantir que, ao comprar essa empresa por esse valor atual, você vai ter no mínimo 5,6% de dividendo garantido, porque no mínimo vai ser distribuído R$ 1 por ação. É um dividendo razoavelmente bom, então com certeza vale a pena ser acionista de uma empresa dessa, porque você só os 5,6% já lhe garante uma rentabilidade bem maior do que a inflação, maior do que o Tesouro, maior do que a taxa Selic, né, o CDI e assim por diante. Então é uma empresa que vale a pena ser sócio. Aí, como se não bastasse, ainda diz o seguinte: sem prejuízo do exposto, o Conselho de Administração compromete-se a propor a distribuição de todo o fluxo de caixa livre remanescente, isto é, caixa livre gerado no exercício anterior e não reinvestido, na forma de dividendos complementares e a sua utilização por meio do programa de recompra de ações observados, os limites gerais e assim por diante. Ou seja, em outras palavras, fora esse dividendo que a companhia se compromete em pagar, ela ainda diz que o conselho se compromete em distribuir o fluxo de caixa remanescente, ou seja, quando fechar o ano de 2020,
eles vão analisar o fluxo de caixa, o que sobrou, que não for para reinvestir, eles se comprometem a pagar esse dividendo, que ele chama de dividendos complementares. Então, além de tudo, ainda tem isso, e também ele se compromete a fazer a recompra de ações, que inclusive ontem mesmo eles já enviaram a proposta de recompra de ações da seguinte maneira. Diz assim: máximo de ações que poderão ser recompradas dentro do prazo. Aqui nós temos a quantidade de 24.863.880 ações que vão ser recompradas. Ações em circulação nesta data, 294 milhões. Isso significa que o percentual de ações que eles irão recomprar é de aproximadamente 8,5%. O máximo de ações que poderão ser recompradas do prazo será esse. As ações em circulação, que estão em circulação até a data de ontem, era essa. Então, quando a gente faz uma divisão, a gente encontra aí o percentual de 8,5%. Então, a empresa pode pegar esses 24 milhões de ações e pode entesourar, ou simplesmente excluir essas ações da empresa. Isso significa que vai aumentar o percentual de participação do acionista nessa empresa. Isso significa também que no futuro o dinheiro que será dividido aos acionistas, o sócio terá com certeza uma maior parcela nesses dividendos. O que a empresa pode fazer quando ela tem um fluxo de caixa bom, quando tem lucro, como é o caso da nossa Energias do Brasil? Então ela tem várias opções. Uma é aumentar o caixa, né, para uma futura aquisição. Ela pode também reinvestir, comprar maquinários, depende da empresa, comprar alguma coisa para fazer com que a empresa se torne cada vez mais lucrativa. E também ela pode adquirir novas empresas, ela pode comprar outras empresas com esse dinheiro, como também ela pode distribuir um dividendo maior para os seus acionistas, ou então recomprar suas ações. Então essas são atitudes de empresas saudáveis, que têm um fluxo de caixa muito bom, que tem lucratividade, como é o caso da nossa Energia do Brasil. E para não ficar só nisso, eu queria destacar o seguinte: no balanço que ela publicou ontem, quem quiser ler, eu vou colocar aqui o resultado abaixo no vídeo. Então, uma das coisas que me chamou também a atenção foi o cronograma de vencimento de dívida. A empresa tem suas dívidas, mas é uma dívida confortável para ela. Então, só para você ter uma ideia, a gente pode ver o seguinte: essa empresa, ela tem de disponibilidade, ela tem 3.400.000. Isso são ativos que podem ser revertidos em dinheiro no curtíssimo prazo. Essa disponibilidade ela é praticamente maior do que a soma da dívida que ela tem em 2020 e 2021. Ou seja, uma dívida totalmente tranquila, né, para ela, porque com os ativos que ela tem, ela pode muito bem pagar tranquilamente a dívida desse ano e do próximo ano. Aí, para a gente perceber o quanto a dívida da empresa é tranquila, a gente vê que desde junho de 2019 para junho de 2020, essa dívida ela não se alterou, e nós estamos agora em 2,2. A diferença entre junho de 2019 e junho de 2020 praticamente não existe. Essa dívida é muito tranquila. Então esse é um simples relato da empresa Energias do Brasil, da qual sou sócio, e tem algumas pessoas que acompanham o canal aqui que também são sócios. Então meu objetivo aqui é apenas mostrar para vocês o quanto vale a pena ter essa empresa em carteira. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou disponível aí nos comentários.